Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quinta-feira, dia 21 de julho, o Evangelho nos chama a atenção para o perigo da insensibilidade do coração gerado pela incredulidade. A falta de fé deixa o nosso coração fechado e insensível. O Evangelho, Mateus 13, 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. E aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje, de uma forma bastante sucinta, Jesus, se amparando na profecia de Isaías, faz uma crítica àquela sociedade, e talvez a nossa hoje, que se tornou insensível e, por isso, incapaz de ver, de escutar, de compreender a palavra de Deus. Olha, o profeta diz: eles escutam com má vontade. Eles olham, mas não querem enxergar. E por isso, o coração se fecha e eles não compreendem. Por outro lado, Jesus chama os apóstolos, os discípulos, de felizes. Vocês são felizes, porque escutaram com boa vontade, se esforçaram para ver para além das aparências e abriram o coração para acolher e compreender o mistério de Deus. Portanto, querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos faz um questionamento. De que lado estamos? Do lado da incredulidade que fecha o coração? Ou do lado da fé que se abre ao amor de Deus? Estamos escutando com má vontade? Ou estamos abertos para acolher a palavra de Deus? Eu vejo que novamente Jesus reclama de nós quando nós escutamos com má vontade. E eu vejo muito isso, pessoas escutando com má vontade. Quantas vezes pessoas até com uma capacidade intelectual que nós olhamos assim e dizemos: por que essa pessoa não quer compreender? Será que
ela não entendeu o que leu, não entendeu o que ouviu, ou há uma má vontade. Por exemplo, nas falas, nos gestos do Papa Francisco. Eu vejo com muita clareza um desejo grande do nosso Papa em colocar a Igreja na trilha do Evangelho. Eu vejo um desejo grande do nosso Papa na busca da santidade dele e dos membros da Igreja. Eu sinto uma leveza no Papa Francisco que vem do Espírito. Por outro lado, muitas pessoas, até mesmo padres, bispos, catequistas, ao escutá-lo com má vontade, olham para o Papa e dizem: não, está acabando com a Igreja. É um comunista. Não leva a sério a tradição da Igreja. Mentira. É um Papa, como todos os outros, leva muito a sério a tradição da Igreja. Mas não é que eles têm má vontade de escutar o Papa. Esse povo tem má vontade para escutar Jesus. Basta olhar os seus discursos. Eles citam a tradição da Igreja, eles citam a fala de santos, eles citam o catecismo, mas tem dificuldade para citar o Evangelho. Tem dificuldade para confrontar com Jesus. Por quê? Seus corações se tornaram insensíveis pela incredulidade. Por isso, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam, coração, mas não compreendem. Por outro lado, há muitas pessoas simples nas nossas comunidades que às vezes, olhando assim, pensamos: essa pessoa será que compreendeu? Porque ela tem ali uma dificuldade intelectual, talvez quase analfabetas, mas com a sensibilidade tão grande que é capaz de compreender o Evangelho. Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa já idosa, mais de 80 anos, e ela falava do Evangelho de um jeito bonito, compreendendo o tempo da Igreja, compreendendo a missão. Mas como que essa mulher que não estudou, que não viajou, porque pela fé Deus abriu seus olhos, pela fé seus ouvidos tornaram atentos, pela fé o seu coração acolheu a boa nova do reino. Por isso, Jesus chama de felizes. Felizes sois vós, que viram, que ouviram, que acolheram e compreenderam. Quem sabe hoje pudéssemos perguntar: como estou escutando o Evangelho? Com boa vontade, com interesse de fazer ali um caminho de configuração da minha vida ao Evangelho, ou escuto com má vontade? Quem escuta com má vontade não aprende. Quem escuta com má vontade não é capaz de compreender, porque o seu coração está fechado pela incredulidade. Que Deus possa nos dar a graça de escutar com boa vontade, de abrir bem os olhos, ver e compreender, e assim tornarmos-nos discípulos de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.